Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso curso de protocolos de segurança do paciente. Estamos no módulo 5, segurança na medicação. Bom, essa meta 3 se refere a melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Coloquei aqui para vocês o processo geral de uma farmácia hospitalar, para a gente entender como que funciona na prática. O médico faz a prescrição, o farmacêutico validação da prescrição, o técnico de farmácia prepara e dispensa, assistente operacional transporte e entrega, o enfermeiro confirmação da prescrição, o enfermeiro preparação, enfermeiro administração e o médico, enfermeiro e farmacêutico monitoração e vigilância. Ou seja, aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que funciona o processo de uma farmácia hospitalar. Aí alguém pode dizer assim, tudo bem, Marisa, essa é o processo como deveria ser, mas na prática não funciona assim. Exatamente, não funciona assim. Porque nem todos os locais, nem todos os hospitais, instituições de saúde têm um farmacêutico para fazer a triagem dessas prescrições. E aí, nem sempre é o enfermeiro também que faz a preparação da medicação e nem sempre é o enfermeiro que faz a administração dos medicamentos. Geralmente, quem faz a administração de medicamentos são os técnicos de enfermagem. E em alguns lugares, os auxiliares de enfermagem também faz a administração de medicação. É um ponto bastante crítico a parte de medicação, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Bom, sobre a prescrição médica. Quais são os nossos desafios dentro das instituições quando a gente fala de prescrição médica? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tecnologia. Hoje, a prescrição médica é feita dentro de sistemas já padronizados, né? Que é um sistema que a própria instituição compra os direitos de utilizar esse programa. Só que esses programas nem sempre eles são completos, porque às vezes tem programa que fecha módulos. Então, o hospital só compra X módulos. E aí faltou o restante do outro módulo, por exemplo, da farmácia. E aí o que acontece? As informações ficam fragmentadas. E aí quando acontece isso, o que a gente percebe? Que o hospital perde muito dinheiro, porque fica fragmentadas as informações e na hora da cobrança final na conta do paciente, nem sempre você vai ter todas as informações de forma correta. Então é um desafio, né? Lembrando que sistemas de prescrição eletrônica não é o que a gente vê dentro dos hospitais. O que a gente vê são sistemas informatizados, né? Ou seja, a prescrição é feita dentro de um sistema informatizado. Quando o sistema é eletrônico, que a gente fala que é o prontuário eletrônico, toda assinatura dos profissionais deve ser digital. E nem sempre porque tem um custo muito alto quando tem que ter essas assinaturas já dentro do sistema, tá? Então, geralmente é muito caro. Então, esses sistemas de prescrição eletrônica, eles são ineficientes na prática diária, justamente por isso que eu falei. Às vezes, os sistemas são fragmentados e aí falta informação no final, no fechamento da conta do paciente. Prescrições manuais e letras ilegíveis que possam induzir os erros. Muitos hospitais ainda não têm esses sistemas implantados, porque a gente sabe que tem um custo muito elevado. Então, o hospital, a instituição, continua fazendo a prescrição manual. Só que qual é o grande problema da prescrição manual? É a letra ilegível,
né? Que ali os profissionais não entendem o que está sendo pedido pelo médico. E aí aumenta-se muito a chance de acontecer algum tipo de evento, né? Porque a pessoa está ali interpretando aquilo que ela está conseguindo enxergar. Então é muito complicado os locais que ainda têm prescrição manual, porque aumenta-se quase que 100 vezes a chance de acontecer um evento. Dificuldade do médico em conhecer o sistema e dificuldade com a tecnologia. Coloquei esse ponto porque, como eu faço auditoria em hospitais, eu percebo que às vezes o médico não faz a prescrição eletrônica porque ele não sabe mexer no computador. Aí você pode me falar assim, mas como em pleno século XXI o médico não sabe mexer no computador? Não sabe mexer. E aí é um ponto bastante interessante da gente observar, porque quando a gente passa em determinados hospitais, os profissionais falam assim, mas o doutor fulano está aqui faz 50 anos e ele só prescreve manual. Aí às vezes eu pergunto, você já perguntou se ele sabe mexer no computador? Aí os profissionais respondem, não, mas não é possível, como assim? O doutor sabe tudo, é o melhor cirurgião, é o melhor clínico que a gente tem aqui. Tudo bem, ele é bom naquela área, mas ele não sabe mexer no computador. Então são questões, isso eu estou trazendo aqui a situação do médico, mas você pode enumerar vários profissionais aí que ainda não tem, né, não sabe mexer no computador. E aí com esses sistemas complexos, tem uma dificuldade enorme ainda de aprender o próprio sistema. Então antes da gente implantar um sistema, a gente precisa entender qual que é o nosso público, né? Como estão as tecnologias para os nossos colaboradores. Claro que hoje o uso do celular, isso evoluiu muito, mas é diferente o uso do celular para o uso do computador. Então a gente precisa entender isso melhor. Desconhecimento das dosagens, forma farmacêutica, interações medicamentosas e alergias. Como farmacêutica, trabalhando quase que a minha vida toda em hospital, eu peguei bastante erros de dosagem aí. Os médicos, infelizmente, muitos não sabem, não conhecem medicamentos. Isso eu chamo atenção porque a maioria dos eventos que acontecem, a gente percebe que é falta de conhecimento dos médicos também. Então, a gente precisa de ter a nossa mentalidade um pouco mais aberta nessa nova era em relação a conhecimento, né? Então, aqui é um ponto super importante de ter farmacêuticos realizando triagem, né? De ter alguém olhando para essas prescrições antes da dispensação aí e administração desses medicamentos aos pacientes. Então, chamo atenção aqui nessa questão da revisão da prescrição médica. Instruções de uso inadequadas à equipe de enfermagem e ao paciente. Às vezes, quando a gente pega essas prescrições médicas, não tem ali a orientação adequada, por exemplo, quando o paciente está de alta. O médico faz a orientação, só que aí ele não faz a orientação de forma correta e o paciente vai embora sem utilizar a medicação. Às vezes o paciente chega a reinternar e aí você pergunta se ele tomou a medicação, ele fala que não tomou porque o médico só entregou a receita na mão dele e foi embora, não explicou o porquê daquele medicamento. Então, são coisas que a própria equipe de enfermagem precisa começar a se inteirar, né? Precisa haver ali aquele trabalho em equipe, principalmente quando esse paciente está de alta, né? Eu vou utilizar aqui o termo conciliação e reconciliação medicamentosa. Quando o paciente entra dentro do hospital, quando ele é admitido, precisa de ter um alinhamento da medicação que esse paciente toma. E aí, ao contrário, quando ele vai embora, também precisa de haver esse acompanhamento. Senão você tem uma melhora do quadro clínico do paciente estando dentro do hospital e depois, quando esse paciente vai embora, ele não sabe mais o que fazer com a medicação que foi prescrita. Aqui alguns erros relacionados à medicação,
né, que eu elenquei aqui, coloquei a referência para